De volta. Vamos lá. Estamos então discutindo o benefício de prestação continuada. Esse benefício é de um salário mínimo, a garantia de um salário mínimo pago à pessoa com deficiência e aos idosos que não têm condição de prover o seu sustento ou tê-lo provido por sua família. Muito bem. Esse benefício ele está disciplinado aqui nos artigos 20 a 21A da Lei Orgânica da Assistência Social, da LOAS. Artigos 20 a 21A da Lei 8742 de 93. E no plano infralegal, nós temos o Decreto 6.214 de 2007, trabalhando aqui com esse tema. Tá? Isso, aliás, faz com que esse benefício seja um daqueles com mais apelidos. Como eu já disse, o ideal seria que ele fosse o benefício assistencial de prestação continuada. Uma expressão que ficou muito grande. Então, o INSS simplesmente chama esse benefício de benefício de prestação continuada. BPC. Então, o BPC é esse benefício, né? Benefício de prestação continuada. E muita gente chama esse benefício de LOAS. Eu quero um LOAS, né? O que você quer? Não, eu quero um LOAS aqui, né? Na verdade, você poderia botar BPC da LOAS, um benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Obrigado, Maria. Então, o benefício de prestação continuada, disciplinado aqui nos artigos 20 a 21A da Lei 8742 de 93, a expressão que vocês podem utilizar, porque é aquela que fica adequada, se não quiserem usar o benefício assistencial, usem pelo menos benefício de prestação continuada, né? Não requeram, não escreva quero um LOAS, até porque LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social. É o benefício disciplinado na LOAS, regulamentado pela LOAS, tudo bem? Vejam, esse benefício, ele é de responsabilidade da União. É de responsabilidade da União. A própria Lei Orgânica da Assistência Social vai nos trazer essa notícia. Olha só, está lá o artigo 12 da Lei 8742 de 93 nos falando isso. Compete à União responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no artigo 203 da Constituição. Tudo bem? Está aqui. Ora, esse benefício de prestação continuada, que é aqui previsto na LOAS, ele traz para a gente um desafio. A União, nessa época, a Lei Orgânica é de 93, tá? E eu me lembro, conversando eu tenho um querido amigo, assim, que é o Dr. Schubert. Dr. Schubert, ele foi presidente do INPS na época em que o INPS era gigante. Isso quer dizer, antes do INAMPS, antes do IAPAS, quando o INPS era a autarquia que englobava tudo, né? E ele é um arquivo vivo da Previdência Social, assim, é muito interessante conversar com ele, porque ele sabe tudo de Previdência Social. E ele estava dizendo o seguinte, já não era o presidente do INPS, já existia o INSS e tal, e o ministro da Previdência, à época, né, que o chamou e disse o seguinte, olha, eu quero fazer com que esse BPC comece a funcionar. Porque tinha previsão na Constituição, veio a LOAS em 93, e falou, tem que botar isso para funcionar. Tem 6 meses para botar isso para funcionar. Tá? E aí estava o pessoal desesperado, como é que a gente vai fazer, porque é assistência social, como é que a gente vai criar aqui estrutura para analisar se a pessoa tem ou não tem direito, como é que a gente vai fazer e tal. Aí ele propôs, ele falou, só tem um jeito de a gente conseguir resolver isso de uma maneira rápida.
Só tem um jeito da gente conseguir colocar isso para funcionar rapidamente, com atendimento possível aqui. Delegando a quem já tem expertise em receber requerimentos, em analisar pedidos de concessão de benefícios e fazer os pagamentos, que é quem? O INSS, né? Que na verdade já vinha dessa experiência do INPS, depois virou o INSS em 1990. Então, a ideia foi assim, vamos delegar ao INSS a atribuição de administrar o benefício de prestação continuada. Isso gerou uma resistência enorme na época, porque está misturando assistência com previdência, está misturando aqui os dois ramos da Seguridade. Mas é o jeito mais rápido e célere da gente conseguir fazer esse negócio funcionar, né? E a ideia foi comprada pelo ministro da Previdência. A ideia foi aceita pelo ministro da Previdência. E aí o que aconteceu? Né? Nós temos, hoje está no decreto de 2007, mas desde lá de trás nós temos essa previsão. Olha, o Instituto Nacional do Seguro Social é o responsável pela operacionalização do benefício de prestação continuada. Então, o INSS é o responsável pela operacionalização. Então, o INSS recebeu a delegação para essa função, tá? Então, por delegação, o INSS deve operacionalizar o BPC. Isso trouxe uma discussão que se o INSS nega e eu vou ajuizar a ação, quem é que vai figurar no polo passivo? Durante um tempo houve uma discussão. O TRF da 4ª Região tinha súmula, que foi revogada já, mas tinha súmula dizendo que teria que ter litisconsórcio passivo necessário aqui. Entre o INSS, que é quem operacionaliza, e a União, que é quem vai pagar. O dinheiro vai sair da União. Mas no STJ se consolidou o entendimento que se o INSS é responsável por operacionalizar, essa operacionalização quer dizer que ele vai administrativamente receber o benefício, receber o requerimento, analisar esse requerimento, conceder ou não, cabe a ele também em juízo defender esse interesse. E aí o STJ diz, não, a legitimidade passiva aqui é exclusiva do INSS. Então a União não entra no polo passivo aqui, só o INSS. Então vou ajuizar a ação em face do INSS para questionar uma decisão relacionada ao benefício de prestação continuada. Tudo bem? Então é o INSS que vai operacionalizar. Vou requerer no INSS, vou depois brigar com o INSS se for o caso, ou se ele conceder, eu vou receber por meio do INSS. Então a relação do assistido é com o INSS, tá? É um ponto fora da curva. O INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, que cuida de previdência, recebeu por delegação a função de operacionalizar o benefício de prestação continuada. Tudo bem? Ok. Legitimidade passiva, então, é dele, do INSS. Esse benefício de prestação continuada, ele vai ser concedido aqui ao idoso ou à pessoa com deficiência. Então, esses dois são requisitos alternativos. Agora, seja idoso, seja pessoa com deficiência, deve existir a necessidade. Tá? Às vezes a discussão está nessa parte, às vezes está nessa, às vezes está nas duas. Em relação ao idoso, dificilmente você tem discussão, né? Mas várias vezes o INSS indefere o benefício porque não reconhece a pessoa como uma pessoa com deficiência. Mas inúmeros casos, na verdade, a maioria dos casos, está aqui, ó, na discussão sobre a necessidade, que tem a ver com o que a gente estava falando no bloco anterior.
né? Quem está desprovido do mínimo existencial. Quem está desprovido do mínimo existencial. Vamos chegar lá, tá? O idoso, é isso. A pessoa com deficiência, a necessidade. Nós vamos ver quem é que tem necessidade, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo mais fácil. E a gente vai esquentando, até chegar no mais difícil. Idoso. Quem é idoso? Se te perguntarem, fora de qualquer contexto, quem é idoso? O que vocês respondem? Se perguntarem fora de contexto, de maneira geral, vocês vão falar idoso a partir dos 60. Que é o que diz o Estatuto do Idoso. A Lei 10.741 de 2003. A Lei 10.741 de 2003 diz que idoso é aquele a partir dos 60 anos. A questão é que para a gente aqui, nós temos uma idade específica. 65 anos. 65 anos. Tá? Então hoje, para o benefício de prestação continuada, a gente exige 65 anos. Ô Fábio, mas isso não fere o Estatuto do Idoso? Não. Porque o próprio Estatuto do Idoso ressalva que para esse benefício você exige 65 anos. Está lá no artigo 34 do Estatuto do Idoso, artigo 34 da Lei 10.741 de 2003. Olha lá. O próprio Estatuto do Idoso diz: aos idosos a partir de 65 anos vai ser concedido o benefício. Artigo 34 da Lei 10.741 de 2003 vai nos trazer aqui a idade de 65 anos. Tudo bem? Então, idoso, para esse fim, 65 anos. Reparem uma coisa, não há diferença de gênero aqui, tá? Tanto homens quanto mulheres, aos 65 anos, você tem aqui a idade necessária. Porque, vejam, o que justifica até hoje a diferença de gênero na aposentadoria por idade é a dificuldade maior para o ingresso e manutenção da mulher no mercado de trabalho. Aqui você não está falando de uma pessoa que está no mercado de trabalho. Então você não faz sentido colocar a diferença etária em razão do gênero aqui. Tá? Que os desafios aqui é para alguém que está fora do mercado de trabalho. Porque se estiver no mercado de trabalho, pode se sustentar. Esse aqui é para quem não consegue se sustentar ou ter o seu sustento provido por sua família. Tudo bem? Então, 65 anos para todo mundo. Nem sempre foi assim, tá, gente? Originalmente, o idoso era aquele com 70 anos. A redação original da lei dizia 70 anos. Aí, em 1998, caiu para 67. Em 2003, o Estatuto do Idoso veio para 65 anos. E é o que nós temos na atual redação da lei também. A lei foi depois alterada em 2011. No próprio artigo 20 da Lei 8742 de 93, hoje já consta 65 anos. Tá? Mas é 65 desde 2003. Desde 2003 a idade é de 65 anos. Fechado? Tá? Então, 65 anos é a idade mínima aqui. Já sabemos quem é idoso. Agora a gente tem que passar para o outro aspecto, né? Agora a gente tem que olhar aqui quem é a pessoa com deficiência. Quem é a pessoa com deficiência? Primeiro, um ajuste terminológico, tá? Nós não vamos mais falar pessoa deficiente. Nós não vamos falar pessoa portadora de necessidades especiais. Essas expressões estão juridicamente erradas. Tá? Eu não estou nem entrando aqui no debate do movimento social, o que é, o que não é. Juridicamente elas estão erradas. Tá? Não é deficiente
nem é portador de necessidades especiais. Tá? A expressão que você vai usar é, preferencialmente, pessoa com deficiência, PCD. Tá? Pessoa com deficiência, PCD. É a expressão que é usada hoje em dia. Pessoa com deficiência, PCD. Tá? O PCD, pessoa com deficiência. A Constituição usa uma expressão parecida. A Constituição usa a expressão pessoa portadora de deficiência. É o termo que está na Constituição. Aliás, a Emenda Constitucional 47 de 2005, Emenda 47 de 2005, tirou todas as expressões deficiente da Constituição e trocou por pessoa portadora de deficiência. Tá? Então a Emenda Constitucional foi mudando o texto da Constituição, a Emenda 47, tirou deficiente e botou pessoa portadora de deficiência. Você pode usar pessoa portadora de deficiência? Pode, está na Constituição, então pode. Tá? Então juridicamente está adequado. Mas eu alerto que as leis mais modernas e as pessoas que tratam do tema não costumam usar essa expressão, pessoa portadora de deficiência. Né? Preferem usar pessoa com deficiência. Esses ajustes terminológicos não são bobagem. Tá? Não é uma questão... ou pessoa portadora e pessoa com deficiência é algo que tem menos relevância. Mas por que não gostam de usar a pessoa portadora de deficiência? Porque a ideia de portar passa um pouco a mensagem que você está portando aquilo, mas a qualquer momento pode deixar de portar. Tá? Então, é como se você estivesse levando aquilo, né? Porque você quer. Então, por isso que preferem a expressão pessoa com deficiência. Esse é um ajuste terminológico menor. Você pode lidar bem com pessoa portadora com deficiência aqui. Agora, usar a expressão deficiente já traduz uma mensagem completamente errada. Porque a ideia aqui é que você não está lidando com alguém que é deficiente. Você está lidando com alguém que tem uma deficiência, mas que pode superá-la e passar a ser absolutamente eficiente. Né? Então, o fato de você ter uma deficiência não quer dizer que você seja deficiente. Tá? Você pode ter uma deficiência. Isso é muito, muito curioso. Porque assim, quando o tempo vai passando e a gente vai se esclarecendo, as questões vão ficando mais óbvias, né? Mas há algumas décadas atrás, a minha irmã, que trabalha com seguro, né, ela foi fazer ela é corretora e foi fazer uma apólice seguro para uma grande instituição de proteção das pessoas com deficiência. E ali na hora e era um seguro que cobria alguns aspectos, era um seguro de vida, enfim, e na hora que tinha que preencher a proposta, tinha ali, é inválido. E aí ela ficou assim, se eu botar para a seguradora que eles não são inválidos, vai dar problema. Agora, se eu botar que eles que os segurados aqui são inválidos, não está certo. Tá? Então foi um problema danado para ajustar com a seguradora, décadas atrás. Isso hoje a gente já olha e vê. Claro que não tem a ver com invalidez. Né? Hoje está muito mais evidente, muito mais óbvio, muito mais tranquilo. Mas mesmo assim, às vezes a gente fica com dificuldade de tentar caracterizar o que é deficiência. E a gente pode fazer um teste aqui agora, né? Para o pessoal de casa também está valendo. O que é deficiência? Rapidamente, podem falar, eu vou reproduzindo para o pessoal de casa. O que é deficiência? Redução de capacidade, o que mais? Característica que impõe barreiras que você pode superar. A gente vai tendo que tomar alguns cuidados, porque se a gente fala características de barreiras que a gente tem que superar, todo mundo, né?
Que não te permitem participar da sociedade em plena igualdade com as outras pessoas. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Quando a gente pergunta o que é deficiência, a gente ouve muito, e a gente tem uma tendência a falar, né? É uma impossibilidade de trabalhar, ou algumas pessoas ainda falam assim, não, é um problema mental, ou não, é um problema físico, é um problema... Tem tudo a ver, tem, porque na verdade a deficiência está muitas vezes naquele campo das coisas que a gente sabe o que é, mas não consegue definir, né? Porque às vezes a gente não para pensar sobre o tema, né? E a gente vai associar no dia a dia, no cotidiano, apesar da gente já ter avançado muito, o senso comum continua a ser o de associar deficiência com invalidez. Infelizmente, o senso comum continua a ser aquele que associa a deficiência com invalidez. E o grande problema é que esse senso comum muitas vezes invade as portas dos tribunais, né? E você vai encontrar, às vezes, também decisões judiciais analisando a deficiência como se fosse invalidez. O que está completamente errado. Está completamente errado. Então, o primeiro ponto que a gente deve fixar aqui é: deficiência não é invalidez. Deficiência não é invalidez. Tá? Eu até tenho que olhar se para receber esse benefício, como é que eu vou lidar com a deficiência, porque a pessoa realmente não pode conseguir trabalhar para receber o benefício. Mas isso é para receber o benefício, não para ser considerado pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela não é inválida. A pessoa com deficiência não é inválida. Tudo bem? Vamos lá. Se pessoa com deficiência não é inválida, quem é a pessoa com deficiência? O que seria essa deficiência? Meus amigos, olha só. O conceito que a lei trazia originalmente era um conceito de invalidez. Olha o que a lei trazia. Essa era a redação original da LOAS, da Lei 8742 de 93. Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. Repare que se exigia mais aqui do que na aposentadoria por invalidez, né? Tinha que estar incapacitada para a vida independente e para o trabalho. E as discussões consideradas mais modernas na época eram aquelas que falavam o seguinte: bastaria para uma ou para outra. Para a vida independente já seria o suficiente. É muito engraçado porque quando a gente vê essa questão da deficiência, em vários campos da evolução do trato de questões de alguns grupos vulneráveis, o judiciário tem um papel muito importante, né? Então, se você for pegar, por exemplo, a questão homoafetiva, o judiciário teve um papel fundamental, né? Agora, na pessoa com deficiência, o judiciário tem um déficit gigantesco tem uma mora com a tutela da pessoa com deficiência, né? O judiciário olhava para isso aqui, assim, lidava com isso de uma maneira realmente da mais superficial. Foi necessário que houvesse aqui algumas alterações. E a primeira alteração relevante vem com uma norma constitucional. A Convenção Internacional de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção Internacional de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção de Nova York, ela é um tratado internacional sobre direitos humanos que foi internalizado aqui no nosso país, né, pela sistemática do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, inaugurada pela Emenda Constitucional 45. Então, olha o que nos diz o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição.
os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, a Convenção de Nova York sobre os direitos das pessoas com deficiência foi aprovada dessa forma. E a partir daí nós temos uma disciplina constitucional sobre a tutela da pessoa com deficiência. Tá? Ou seja, eu não posso ter as leis ordinárias estabelecendo um conceito de deficiência ou um critério de proteção para a pessoa com deficiência que se afaste do critério trazido pela Convenção. Né? Eu não posso. A Convenção, ela passa a integrar o bloco de constitucionalidade brasileiro. Vocês sabem a ideia de bloco de constitucionalidade? A ideia é a seguinte: essa ideia de bloco de constitucionalidade surge na França, com uma situação curiosa, porque a Corte Constitucional Francesa estava diante de uma análise de uma situação da constitucionalidade de uma lei. Na época, a constitucionalidade, a análise na França, hoje já é diferente, mas na época era sempre prévia, né? A Corte Constitucional Francesa analisava a constitucionalidade antes da lei entrar em vigor. E aí você estava diante de um caso em que uma lei não feria o texto da Constituição Francesa, mas claramente estava ferindo a Declaração dos Direitos do Cidadão, que não estava no texto constitucional. Mas que o tribunal falou o seguinte: como é que eu vou considerar constitucional algo que está contrariando uma das normas mais básicas, especialmente na França? E ele disse: a Declaração Universal aqui dos Direitos do Cidadão, essa declaração, ela não está no texto da Constituição, mas ela integra um bloco de constitucionalidade. Integra um bloco de constitucionalidade. Então, apesar de não estar no texto da Constituição, é uma norma de natureza constitucional. Entrega esse bloco de constitucionalidade e aí declarou inconstitucional a lei por contrariar essa norma que integra o bloco de constitucionalidade. Então, hoje no Brasil, o nosso bloco de constitucionalidade envolve, além da Constituição, os tratados internacionais aprovados na sistemática do artigo 5º, parágrafo 3º, sobre direitos humanos. E hoje temos a Convenção Internacional de Direitos, sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência nesse bloco constitucional. Então, claramente, em 2009, a LOAS virou inconstitucional, quando ela dizia que pessoa com deficiência era aquele que não podia trabalhar ou exercer as atividades da vida cotidiana, porque está trazendo um conceito de deficiência diferente do conceito que nós temos na Convenção. Tá? Mas, felizmente, depois a lei foi alterada. Tem até uma ADPF, o Ministério Público Federal, ajuizou uma ADPF contra a redação original da Lei 8742, só que como a lei foi alterada posteriormente, perdeu um pouco o interesse. Né? A ADPF pode ser julgada mesmo quando a norma já foi revogada. Mas a questão é que agora perdeu um pouco a relevância prática da questão. Tá? E nós temos, então, um conceito de deficiência que está na Convenção de Nova York e que é o conceito que a gente tem que adotar. E que o legislador, e aí o legislador agiu bem, passou a adotar também. Não foi por força de decisão judicial, tá, gente? Aqui foi por força de alterações legislativas. Quando você olha hoje para o artigo 20 da Lei 8742/93, está lá o conceito de deficiência coincidindo com o conceito da Convenção. Tá? E o que é deficiência, então? O que é deficiência, então? Muito bem. Vejam, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Esse conceito tem tanta coisa aqui bacana, né? Ele traduz tantas coisas que a gente precisa, então, olhá-lo com atenção aqui. Tá? Bom, vamos lá. Vejam, a primeira coisa é que, olhando para esse conceito e olhando para a redação original da Lei 8742 de 93, a gente percebe que essa redação original é absolutamente inconstitucional e, por isso, foi ajuizada a DPF, que eu mencionei, né, a DPF 182, e que traz aqui essa nova, o argumento da nova redação, do novo conceito de deficiência. Tá? Só que até hoje não foi julgado, mas perdeu um pouco a sua relevância prática. O que foi acontecendo aqui? Para tratar desse tema, o legislador, em 2011 foi um ano de várias mudanças na tutela da pessoa com deficiência. A primeira veio com a Lei 12.435. Olha, só que aqui é curioso, porque a Lei 12.435, ela vem e fala o seguinte: vou mudar, mas não quero. Sabe quando a pessoa fala assim, vou mudar, mas vou fazer de tudo para não mudar? Já que eu tenho que me adaptar à lei, vou me adaptar à lei, vou me adaptar à convenção. Aí ele diz, lá no artigo 20, parágrafo 2º, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, tal, isso aqui é perfeito, isso aqui está casando com a convenção. Igualzinho, legal, show. Só que aí, logo em seguida, olha o que faz a lei. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo dessa forma aqui. Aí depois ela vai dizer o seguinte: impedimento de longo prazo é aquele que incapacita a pessoa para a vida independente ou para o trabalho. Né? Então, é um desespero, né? Aquela coisa assim, pô, tá fazendo o quê? Você corrigiu aquilo, mas logo depois vem e volta com a mesma ideia, né? Não faz o menor sentido. Mas, felizmente, ainda em 2011, a lei foi novamente modificada. Ainda em 2011, a lei foi novamente modificada. Tá? E aí a gente já tem agora uma solução bacana aqui. Tá? E vai dizer, vai adequar aqui ao conceito da convenção sem problemas. Tá? Então, a lei 12.470 de 2011 vai adequar de maneira agora correta a LOAS ao bloco de constitucionalidade brasileiro. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando a gente olha para essa ideia de deficiência, tá? A gente vai distingui-la da invalidez, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte: a deficiência é um conceito maior que o de invalidez. Quem tem invalidez que eu digo aqui, invalidez total, tá? Essa invalidez, quem tem invalidez tem deficiência. Aquele que tem invalidez tem deficiência. Agora, eu posso ser uma pessoa que tenha deficiência e não tem invalidez. Eu posso ter deficiência e ser inválido, ou eu posso ter deficiência e não ser inválido. A maior prova disso está em outro benefício, que não é assistencial, é previdenciário. Eu tenho hoje uma aposentadoria específica para a pessoa com deficiência, que pressupõe que ela esteja trabalhando, contribuindo para a Previdência, né? Que é a aposentadoria da Lei Complementar 142. Se eu tenho uma aposentadoria para pessoa com deficiência, é porque pessoa com deficiência não é inválida, não é? Ok, mas vamos lá, para cá. Vamos para o nosso conceito de deficiência lá da Convenção. Vamos pegar as características aqui desse conceito. Primeira coisa, deficiência é um impedimento de longo prazo. Deficiência é um impedimento de longo prazo, tá? De natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Está um pouco ultrapassado atualmente
você falar que existe uma deficiência mental, uma deficiência física, uma deficiência intelectual, uma deficiência sensorial. Isso está um pouco ultrapassado, porque a deficiência é um fenômeno global. Você tem deficiência, tá? Essa deficiência pode ser provocada por um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, tá? Isso porque, às vezes, você pode ter um impedimento de natureza física e que acabe provocando ali impedimentos de natureza até mesmo intelectual, por conta daquele impedimento de natureza física. Tá? Você pode ter, olha só, porque você tem um impedimento físico, muitas vezes você pode ter problemas intelectuais. Por exemplo, em razão de um impedimento físico, você pode não conseguir ter acesso à educação. Você pode não conseguir ter acesso a outros meios. E o seu impedimento é físico, mas você acabou tendo um problema em outras áreas da sua vida, por conta daquele impedimento físico. Tá? Você pode ter um problema sensorial, que acabe acarretando ali também uma deficiência que vai atingir alguns componentes físicos ali. Então, o ideal não é mais a gente falar, ele tem deficiência física, ele tem deficiência sensorial, tem deficiência... Ele tem deficiência, um fenômeno global. E essa deficiência pode ser originada por impedimentos, aí sim, impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Tá? Então, impedimentos de natureza física. Eu posso não ter as pernas, eu posso não movimentar os braços, eu posso ter nanismo, né? O anão é uma pessoa com deficiência física, com impedimento físico, com deficiência. Tá? Eu posso ter ali um impedimento sensorial, quando alcança um dos sentidos, visão, audição. Eu posso ter um impedimento de natureza mental ou intelectual. Aqui você tem na literatura extrajurídica, tá, uma discussão se existiria a mesma diferença entre o impedimento intelectual ou o impedimento mental. Alguns dizem, não há diferença, na verdade a expressão mais adequada é o intelectual, tal. E outros dizem, e eu concordo com esses que dizem assim, que há diferença sim. Né? Uma coisa é o impedimento de natureza intelectual e outra coisa é o impedimento de natureza mental, e o ponto de distinção é a capacidade de discernimento. Às vezes você tem uma pessoa que não tem capacidade de discernimento. E outras pessoas têm capacidade de discernimento, mas tem um problema intelectual. Por exemplo, né, os exemplos são sempre perigosos, mas a síndrome de Down é um caso em que você tem um impedimento de natureza intelectual, né, que a capacidade de aprendizado segue seu ritmo próprio, mas com potencial de discernimento desse problema. Né. Agora você pode ter algumas situações de alguém que possa nem ter um impedimento intelectual, ao contrário, pode ter uma inteligência fantástica, né? E que eventualmente não tenha capacidade de discernimento. Então são impedimentos diferentes. Mas isso ganha uma relevância menor porque você passa a tratar da questão como deficiência de uma maneira global. Tá? Então, impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E mesmo se você, como a lei às vezes faz ainda, continua caracterizando o tipo de deficiência, deficiência mental, deficiência intelectual, a lei sempre trata essas duas juntas. Mental e intelectual estão sempre juntas. Tá? É igual o caso fortuito e força maior, a gente lá, qual é a diferença entre um e o outro, tal, mas no fundo a lei depois vai tratar sempre igual. É a mesma coisa, impedimento mental e intelectual
é válido o esforço para a gente distingui-los, mas a verdade é que estão sempre juntos na lei. Tá? A deficiência mental e intelectual andam juntos. Bom, vamos lá. Então, impedimento de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Esse impedimento, ele não precisa ser um impedimento vitalício. Eu não preciso ter esse impedimento para sempre. Pode ser um impedimento temporário e ainda assim terei deficiência. Só não pode ser de curto prazo. Tem que ser um impedimento de longo prazo. Tá? Tem que ser um impedimento de longo prazo. Não é um impedimento de curto prazo. Então, quebrei a perna, estou com a perna engessada, vou ficar 45 dias com gesso. Isso gera deficiência? Não, porque é um impedimento de curto prazo. Tá? Ah, mas sofri um acidente, estou assim, sem conseguir me movimentar. Os médicos dizem que eu vou conseguir voltar a me movimentar daqui a uns 5 anos. É um impedimento de longo prazo? Sim. Então, vamos lá. Existe deficiência temporária, tá, gente? Existe deficiência temporária. A deficiência não é só permanente, existe deficiência temporária. E o que seria esse longo prazo? O que seria esse longo prazo? Bom, a lei vai nos trazer um parâmetro que não está na convenção, mas é um parâmetro que está aqui na lei. Olha só o que ele nos diz, artigo 20, parágrafo 10 da Lei 8742/93, artigo 20, parágrafo 10 da Lei 8742/93, vai me trazer aqui um parâmetro dizendo o seguinte: considera-se impedimento de longo prazo, tá? Aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Cuidado aqui, tá? Porque quando a gente olha esse impedimento de longo prazo, a gente não está falando que a pessoa tenha que já estar há 2 anos com o impedimento para poder ser caracterizado com deficiência. Não é isso. Eu vou ver os efeitos. Eu posso ter sofrido um acidente hoje, mas o médico diz 3, 4 anos para você poder voltar a andar. Tá? Sofri um acidente hoje, e o médico hoje já me fala que só daqui a 3, 4 anos eu já tenho um impedimento de longo prazo. Os efeitos projetados ali, eu vejo desde que começaram até o prognóstico para eu deixar de ter aquele impedimento, tem que ter 2 anos. Como isso aqui, esse prazo de 2 anos, não está na Convenção de Nova York, está só na lei, há muitos questionamentos sobre a constitucionalidade dele. Tá? Aliás, a Defensoria Pública da União ajuizou em vários estados ações civis públicas para descaracterizar esse período de 2 anos aqui. Não vem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, foi julgado improcedente. Tá? E na verdade me parece que o período de 2 anos, essa previsão é uma previsão razoável. O que você deve fazer, porém, é interpretá-la também de modo razoável, né? Como um parâmetro. Os 2 anos ali servem como um parâmetro, e não como um critério matemático rígido. A gente precisa ter uma ideia do o que é longo prazo. 10 anos? 6 meses? O legislador, não, 10 anos é muito, 6 meses é pouco. 2 anos é o longo prazo. 2 anos. Tá? Ah, mas ele está lá com 1 ano e 11 meses. Está dentro do grau de flexibilidade interpretativa aqui. Não é? Até porque, na prática, você não vai ter, se um laudo médico falar, não, ele vai ficar assim até... Não é bem assim, né? Então, você consegue interpretar isso como um parâmetro, uma baliza. O que não dá para você imaginar, não, a pessoa está 2, 3 meses sem conseguir se movimentar, isso já é deficiência. Isso não é longo prazo, né? Porque o legislador está nos dando uma ideia do que é longo prazo e a norma constitucional abriu essa possibilidade para o legislador. Ao não definir o que seria longo prazo, é razoável que você tenha o legislador tem que dizer o que é a idade, o legislador tem que dizer
o que é necessidade, e o legislador tem que dizer o que é longo prazo para caracterizar a deficiência. Tá? Então, esses 2 anos servem aqui como um parâmetro. Então, qual é o cuidado que você tem que ter? Está ajuizando a ação para alguém que está caracterizada ali a deficiência, uma deficiência temporária, já faça a prova de que aquilo já começou tanto e a projeção, somando desde o início até a projeção para ele se recuperar, alcance os 2 anos. Né? Então, é importante que você, na hora que você vai levar o relatório médico, dizendo do estado de saúde da pessoa, tal, que já coloque, ó, não tem chance de recuperação até tantos anos. O tratamento é incerto, a gente não sabe exatamente quando ele vai voltar a andar, quando ele vai voltar a movimentar os braços, quando ele vai voltar a enxergar, mas aqui os efeitos projetados são que ele demore tanto tempo ainda para conseguir. Tá? Ok. Então, longo prazo é isso aí. O impedimento de longo prazo, né? Só um detalhe, né? Ainda sobre essa questão do longo prazo. A própria Turma Nacional de Uniformização, ainda usando uma expressão, a turma hoje já avançou, já nas novas súmulas já até adota as expressões mais adequadas, mas essa aqui ainda está numa expressão antiga, né? Vai lá, ó. A incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do benefício assistencial. Isso aqui veio numa época em que você ainda não trabalhava com um novo conceito de deficiência. Hoje o próprio conceito já diz, é impedimento de longo prazo, não impedimento permanente. Né? Então, mas a própria jurisprudência já reconhecia. Depois a gente volta aqui, deixa eu voltar no nosso conceito aqui mais uma vez. Impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na vida social. Meus amigos, quando a gente fala de pessoa com deficiência, o foco central do conceito de deficiência sai da invalidez e vem para a ideia de igualdade de condições. Igualdade de condições. Esse é o foco central. Tá? Então, quando a gente fala em conceito de deficiência, o foco central está aqui. Igualdade de condições. Igualdade de oportunidades, igualdade de chances. Se você tivesse que usar uma expressão curta para caracterizar a deficiência, essa era a expressão. Tá? A pessoa com deficiência, ele tem uma desigualdade de oportunidades. Ele tem menos oportunidades que as demais pessoas para participar de maneira plena e efetiva da vida social. Tem menos chances. Agora, olha só que importante. Isso não quer dizer que ele não vá aproveitar as chances que tem. Ele pode aproveitar as chances que tem, só que ele tem menos chances. Ele passa por desafios adicionais que aqueles que não têm deficiência não passam. Então, o sujeito pode ser o CEO de uma mega empresa, ser considerado o gestor do ano, mas se ele é paraplégico, ele tem deficiência. Né? Ele conseguiu aproveitar as chances menores que ele tinha. Mas ele teve menos chances e continua a ter menos chances que outras pessoas. Ele passa por desafio. Desde a hora que ele acorda, que ele vai sair da sua cama, até a hora que ele vai para o trabalho e vai voltar, ele passa por desafios que a pessoa que anda não vai passar. E esses desafios existem porque ele tem um impedimento e há barreiras pelas quais ele precisa passar. Né? Então, quando você tem barreiras e você tem esse impedimento, essa associação das barreiras com o impedimento faz com que a pessoa tenha menos oportunidades. Essa associação faz com que as pessoas tenham menos oportunidades. Tá? Oportunidade de participar plena e efetivamente da vida social. Essa é a questão quando se trabalha com a deficiência. A gente precisa analisar rapidamente quais são essas barreiras.
Porque isso, numa causa em que você vai pedir o BPC, você tem que expor as barreiras que a pessoa está ali enfrentando. Vejam, tem barreiras que às vezes não são tão óbvias. Por exemplo, se você está falando com alguém com deficiência física, com uma deficiência decorrente de impedimento físico, né? um paraplégico, e ele mora no alto da favela, você tem que mostrar que às vezes, para ele chegar lá no asfalto, é um desafio enorme, porque não tem ali as condições para ele conseguir se locomover adequadamente. Olha só, há uma barreira física provocando aqui uma desigualdade de oportunidades enorme para essa pessoa, né? Agora, como lidamos com essas barreiras e como vamos analisar essa deficiência, a gente vai verificar depois do intervalo. Tudo bem? Então, vamos tomar um rápido café e a gente volta com essa informação.